Olá, bom dia! Vamos para a nossa aula de revisão sobre a acentuação gráfica e depois sobre coesão. Tudo bem? Já é revisão para a prova da prova geral, tá, gente? Classificação das palavras quanto à sílaba tônica. A acentuação gráfica é a utilização, né, do acento circunflexo agudo nas palavras. E de acordo com a posição em que a sílaba tônica está, classificando as palavras que possuem mais de uma sílaba. As palavras proparoxítonas são acentuadas quando a sílaba tônica for a antepenúltima sílaba da palavra. Eu trouxe a própria palavra proparoxítona, né? É uma palavra polissílaba, quer dizer que tem mais de 4 sílabas. Aí eu tenho separar da silabicamente e aí da última para a antepenúltima, né? Proparoxitonais. Nas última sílaba, to, penúltima e xi, que se, né? Antepenúltima, que é justamente onde tem a acentuação gráfica. Esta é a regra. Se for proparoxítona, ela sempre é acentuada, independente da terminação dela. Aí, professora, o que é sílaba tônica? Sílaba tônica é aquela sílaba na qual recai o acento tônico. Quer dizer, que quando você pronuncia a palavra, é aquela sílaba que tem a maior intensidade na pronúncia. Perceba, gramática. Gramática é uma palavra proparoxítona, ó, ela é uma palavra proparoxítona e se você percebeu na intensidade da minha pronúncia, né? Você percebe que eu pronunciei a sílaba ma com um pouquinho mais de força. E é isso aí. Foi. Falando ainda em acentuação gráfica, não mais apenas em palavras com mais de 2 sílabas, né? Que é a partir de 2 sílabas, é interessante também observar a acentuação de alguns verbos. Eu trouxe 2 exemplos, o verbo ter e o verbo vir no presente do indicativo. Aí eu coloquei, né, a tabelinha com ele conjugado. Eu tenho, tu tens, ele tem. Olha a terceira pessoa do singular. Nós temos, vós tendes, eles têm. Perceba que tem um acentozinho circunflexo em eles têm. Isso é chamado de acento diferencial. Por quê, professora? Para diferenciar a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural em sua escrita. A mesma coisa com o verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Também tem uma acentuaçãozinha ali, ó, circunflexa, em verde, para chamar a atenção, para demonstrar que tem diferença entre a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. Também é chamado de acento diferencial. E aí eu quero mostrar a vocês que além desses verbos, tem também, né? Eu quero trazer uma observação, tá? Que não se emprega o acento circunflexo na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo, dos verbos crer, dar, ler e ver. E assim também em relação a seus derivados. No caso, se for eles creem, vai ser C-R-E-E-M, que eles creem, creem, eles deem, será escrito deste modo, não vai usar a acentuação gráfica. Ainda em relação aos verbos, eu trouxe também uma observação. Em relação aos verbos derivados de ter e vir, como deter, conter, manter, intervir, convir e alguns outros, né? Recebem acento agudo quando estiverem na terceira pessoa do singular e acento circunflexo
na terceira pessoa do plural, sempre no presente do modo indicativo. Aí eu trouxe alguns exemplos. Ele mantém, terceira pessoa do singular. Eles mantêm. Percebam ali o acentozinho em verde, que na terceira singular é agudo, na terceira plural é circunflexo. O aluno intervém. Terceira pessoa singular, acento agudo. Os alunos intervêm. Terceira pessoa do plural, acento circunflexo. Agora, vamos dar continuação à aula com a revisão, uma breve conclusão sobre a concordância verbal. Nós vamos trabalhar especificamente com a concordância verbal do sujeito simples e com o sujeito composto. Aí eu trouxe o que é concordância verbal. Quando acontece a concordância verbal? Acontece quando o verbo se flexiona em pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e em número singular ou plural, com a finalidade de se adequar ao seu sujeito. Concordância verbal do verbo com o sujeito simples acontece quando esse verbo está relacionado, está concordando em número, singular e plural, e com pessoa, com o núcleo desse sujeito simples. Aí eu trouxe esses exemplos, em relação ao sujeito simples. Sujeito simples aqui, eu, eu peguei uma carona. Observem que o meu sujeito está na primeira pessoa do singular, então meu verbo está também na primeira pessoa do singular. Eu peguei uma carona. Já no segundo exemplo, eu trouxe a terceira pessoa do plural, que é representado pelo pronome eles. Eles saíram cedo. Observem o pronome eles, que é terceira pessoa no plural, que o verbo está de acordo com esse pronome. Olha lá, também se encontra na terceira pessoa do plural. Eles saíram cedo. Aí a concordância do verbo com o sujeito composto. Eu posso fazer, o sujeito deve ficar no plural, normalmente ele fica no plural, mas se o sujeito composto vier depois do verbo, a concordância poderá ser feita com o núcleo mais próximo. Como assim? Como eu trouxe aqui, terceiro exemplo, saiu o diretor e os alunos. O verbo veio antes que o meu sujeito composto. Só que o verbo concordou com o meu primeiro núcleo. Mas também está certo, saíram o diretor e os alunos. Eu tenho essas duas possibilidades de fazer a concordância do meu verbo. Mas lembrem-se, é apenas quando o sujeito composto estiver depois do meu verbo. Já nos dois primeiros exemplos, eu tenho a forma tradicional da oração, ou seja, a forma direta da oração. Eu, tu e os alunos saímos. Por que saímos? Porque eu estou aqui também, Então, aqui é primeira pessoa do plural, já que tem além de mim outras duas pessoas, Outros dois componentes, núcleos que indicam mais pessoas. O aluno e eu chegamos. Então, também por causa disso. Por que terceira pessoa, professora? Porque o pronome por que primeira pessoa do plural? Porque o pronome de primeira pessoa está presente e acrescentando um segundo núcleo, tá? E nos dois últimos exemplos é quando o verbo foi colocado antes, Antes do meu sujeito composto, possibilitando duas maneiras de fazer essa concordância que estão corretas. Saiu o diretor e os alunos, ou então saíram o diretor e os alunos. Também em relação à concordância do verbo, quando esses núcleos do sujeito
em que há ou nem e que me traz a ideia de exclusão, o verbo vai ficar no singular. Aí eu trouxe 2 exemplos, tá? Fábio ou Paulo assistirá ao filme. Depois eu trouxe nem Fábio nem Paulo assistirá ao filme. Então aí eu tirei um, né? Um dos dois vai assistir. Tanto na primeira oração como na segunda oração. Porque me deu ideia de retirar um deles. Ainda sobre, né, a colocação do sujeito contendo ou nem, também traz a ideia de exclusão. Também o verbo vai poder ficar no plural. Então, meninos ou meninas ganharão presentes. Ou então, nem eu, nem ele sabemos de nada. Então, professora, quer dizer que tanto faz eu colocar, quando eu tenho a ideia de exclusão no sujeito, contendo ou nem, o verbo pode estar tanto no plural como no singular, que vai estar correto? Exatamente. Então, com isso, finalizamos as 2 revisões de hoje. Agora eu vou passar atividade. Beijos e fiquem com Deus.